Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema Escola Sem Partido. Contamos com a presença de Gustavo Arossi, professor de filosofia na Unisc e graduado e mestrado em filosofia pela PUC, Rio Grande do Sul. Também contamos com a presença do professor Matheus Dalmas, possui graduação, mestrado e doutorado em História pela PUC, Rio Grande do Sul, professor de História e Relações Internacionais aqui na Univates. Boa noite, sejam bem-vindos. Não é sempre que eu tenho a oportunidade de me encontrar com um professor de História e um filósofo. Duas áreas das ciências humanas que eu, confesso, sou apaixonado. Aliás, minha leitura hoje, ela está direcionada para a filosofia ou a história. E quanto mais eu leio a história, mais eu situo a realidade que a gente está vivendo, ou situo não, consigo entender um pouquinho mais a realidade que a gente está vivendo. Porque, a rigor, vocês até podem me questionar, a história, imagino, é um pensamento meu, normalmente, ela se repete, porém como uma espiral de uma mola de um carro, assim, forma espiral, uma mola de um carro. Ela se repete em novas condições, em novo momento histórico, como hoje, por exemplo, agregado todo a tecnologia de a gente levar conhecimento. Aí, ó, você está com um celular aí ligado ao mundo. Você tem internet ligada ao mundo, conhecimento. Então, a história se repete em outro patamar. Mas, a rigor, a gente nasce, cresce, morre, vem os filhos, crescem, morrem. Enfim, é uma forma que eu coloquei que certamente vocês dois devem estar me chamando de louco aí. Bem, o tema de hoje é Escola Sem Partido. E é um tema que seguramente vai exigir, e tomara que a gente colabore para isso, um debate maior na sociedade. Porque o que a gente vê é muita desinformação de quem tenta opinar sobre o tema, nas redes sociais, enfim. E para a gente situar aqui, no nosso programa, de que se trata realmente Escola Sem Partido, eu busquei no site, eu sempre cito a fonte, porque daí não criticam a mim, vão criticar a fonte, lá, www.ebc.com.br, EBC, e diz o seguinte, que existe um projeto tramitando no Senado, de autoria de Magno Malta, que é do Espírito Santo, um senador do Espírito Santo. E a proposta do movimento Escola Sem Partido é de que seja afixado na parede das salas de aulas de todas as escolas do país um cartaz onde estarão escritos deveres do professor. Esses deveres são... Então, são 6 deveres. Eu vou rapidamente ler aqui quais que eles desejam que seja fixado num cartaz em cada sala. Número 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. 2. O professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. 3. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 6. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Esse é o objetivo do Escola Sem Partido.
Também vi na internet que em torno de assembleias de 19 estados, todos têm projetos em andamento, alguns aprovados, outros rejeitados, mas enfim, o movimento realmente se articulou no país, está buscando o seu espaço junto ao Poder Legislativo, inclusive estadual. O federal a gente já viu que está no Senado, através do senador Magro Malta, e exige um debate, está gerando uma polêmica, e é sobre isso que nós vamos aprofundar hoje. Mas antes de ouvir a opinião dos nossos convidados, vamos ouvir a opinião do que o povo fala na rua. Eu acho que a escola, com certeza, ela tem que ser apartidária, porque o que acontece hoje em dia, muitas vezes não é apenas uma apresentação dos temas de ambos, seja esquerda, direita, ou libertário, mas o que acontece é uma doutrinação, que acontece que muitas vezes o professor acaba passando a ideia que ele concorda para os alunos. Eu acho que tem que ensinar todos, porque na opinião, depois quando tu vê a tua opinião, aí tu vai definir qual é o partido que tu vai ficar, né? Mas eu acho que tu pode ver os dois lados da moeda, né? Na minha opinião, eu acho que é isso aí. Tem que ensinar todos e depois tu define qual é que tu quer. Eu acho que as escolas têm que ensinar tudo e a criança tem que saber, ou a pessoa, né, uma opinião sobre conhecer tudo e daí, a partir disso sim ter uma opinião, não ter uma ideologia só um partido, né? Eu acho que a escola tem que ensinar todas as ideologias, mas obviamente é impossível o professor ser partidário, porque todas as pessoas acabam tendo uma opinião própria. O professor, no máximo, o que ele tem que fazer é deixar claro qual é a opinião dele para os alunos já saberem que ele vai talvez falar um pouco mais sobre esse lado, mas ele tem a responsabilidade de ensinar todos os pontos de vista possíveis para os alunos. Bem, nós vimos aí a opinião de alguns que foram entrevistados na rua, e agora a bola está com os senhores. Nós vimos aí que, a rigor, parece que todos os que foram ouvidos, eles desejam que que se ensine tudo. Aqui tudo se pressupõe, todas as posições ideológicas. Imagino que é isso. E que não querem que uma escola seja partidária. Mas isso não é o foco da questão. Não é a questão a escola ser partidária. Não existe a escola, eu vou colocar meu filho na escola do partido tal. Eu vou chegar numa escola, vou matricular meu filho e dizer qual é o partido de vocês. Não, qual é a religião de vocês? Não, não é. Talvez aqui começa a primeira confusão. Mas, senhores, vamos ouvi-los, que eu estou ávido para saber o que vocês pensam. Ok. Bom, posso agradecer a oportunidade de estar aqui na Univates. Boa noite a todos, esta importante instituição de ensino. Obrigado, Zanquetin. É uma satisfação, professor Matheus, já fomos colegas de trabalho, em reencontrá-lo. Brilhante colega, brilhante pessoa, inclusive. Uma satisfação, novamente, eu repito, poder trocar uma ideia nesse importante encontro. É importante, quando a gente fala desta temática da escola sem partido, de lembrar, inclusive, que no Rio Grande do Sul, a nossa Assembleia também, a Assembleia Legislativa está propondo, né, já tem esta proposta, e que eu saiba, das câmaras municipais, Porto Alegre, a nossa capital gaúcha, é uma das primeiras também que colocou este projeto em pauta para votação e que não foi votado ainda, da escola sem partido. O que eu tenho a dizer, primeiramente, antes de nós adentrarmos em questões históricas, filosóficas ou até da questão legal que a LDB vai amparar, vai sustentar, é questionar até que ponto a gente pode cair numa imparcialidade total em todos os nossos assuntos a serem abordados, não é verdade, professor Matheus? E me parece também, antes de a gente, e foi muito bem colocado, muito bem exposto, inclusive, quando o apresentador, o Zanquetin, ele lê os 6, digamos, mandamentos, né? É muito bem colocado, é muito importante que foi colocado agora, porque
eu aqui quero dizer que acredito que, lamentavelmente, por uma onda político-partidária e ideológica, está se vendendo essa imagem, esta ideia de que a escola sem partido vai ser a salvação para muitos problemas. Quando, na verdade, eu tenho a leve impressão, e aqui não quero passar a ideia de superioridade intelectual, muitas pessoas sequer conhecem qual é o teor, qual é a fundamentação da escola sem partido. E antes de eu passar a palavra para o colega professor Matheus, eu gostaria de trazer aqui um dado interessantíssimo que, neste ano, quando a Universidade de Chicago ela recebeu seus alunos, Chicago, repito novamente, tá, nos Estados Unidos, uma carta do reitor, ele pontuou essencialmente o seguinte, que nesta instituição de ensino não haverá safe space, espaços fechados para debate. Tudo vai ser um confronto, tudo será propiciar, todo ambiente educativo, acadêmico, ele vai propiciar, professor Matheus, realmente o confronto, o debate de ideias. Interessante a gente citar isso e, inclusive, situar, né, de onde vem, dos Estados Unidos, porque muitas vezes há algumas apropriações, eu acredito até que indevidas, tá, em querer, vou dizer aqui, cercear a liberdade, impedir a liberdade de se colocar de fato, de se ponderar efetivamente, de se trazer considerações históricas, sociológicas, filosóficas para um confronto democrático de ideias e não, obviamente, um confronto ideológico. É nesta linha que eu gostaria de iniciar e me posicionar. Bem, professor, veja como é rápido. Nós chegamos ao final do primeiro bloco e nós vamos retomar. Obviamente, nem começamos. Nós vamos, então, a um rápido intervalo e retornamos em seguida com esse tema maravilhoso, Escola Sem Partido. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Escola Sem Partido. Contamos com a presença do professor Gustavo Arozzi, professor de Filosofia na Unisc, possui graduação e mestrado em Filosofia pela PUC. Também contamos com a presença do professor Matheus Dalmas. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em História pela PUC e é professor de História e Relações Internacionais aqui na Univates. Bem, no bloco anterior a gente ouviu o povo na rua, a gente viu de que se trata esse movimento Escola Sem Partido, que ganhou muita força no país, tanto que, pelo menos no que eu consegui pesquisar na internet, em torno de 19 assembleias legislativas, sabe lá quantas câmeras de vereadores pelo país aí, tem projetos semelhantes àquilo que a gente viu no primeiro bloco, de que desejam afixar na paredes das salas de todas as salas de aula do país, um cartaz dizendo ali 6 itens em relação ao procedimento dos professores. Bem, nós ouvimos a opinião do professor Gustavo Arozzi, eu gostaria de ouvir agora do professor Matheus Dalmas. Tá certo, eu desejo boa noite a todos, é um prazer participar do programa e ter recebido o convite e estar de novo debatendo com o meu colega, o Gustavo, a gente já se conhece aí por ter trabalhado junto há mais tempo. E quando o tema que me é apresentado é esse, do projeto A Escola Sem Partido, três coisas me incomodam bastante. Em primeiro lugar, é perceber a quantidade de pessoas que opinam a respeito do projeto sem, ao menos, sequer ter lido uma linha desse projeto. O projeto está disponível na internet, é possível acessá-lo, mas as pessoas com as quais converso em sala de aula, ou na comunidade escolar, ou aqui no mundo acadêmico, elas demonstram uma falta de conhecimento enorme sobre o conteúdo do projeto. Então, essa é a primeira incomodação que eu tenho, né? Como se fala de um projeto sem nem sequer ter lido o conteúdo dele. E a minha segunda incomodação tem a ver com o conteúdo do projeto, de fato,
o projeto parte de um pressuposto de ciência bastante tradicional, conservador e ultrapassado, porque o projeto existe com o propósito de fazer com que em sala de aula, no ambiente escolar, não exista a supremacia de um ponto de vista sobre os demais. A ideia do projeto pode ser essa, então, né, de que não haja um ponto de vista se sobrepondo aos demais. Entretanto, na justificativa para argumentar nesse sentido, o projeto parte do pressuposto de que existe uma verdade, de que é possível a ciência analisar, seja lá qual for o objeto de estudo, sem se posicionar, sem expor um ponto de vista, como se o cientista fosse um sujeito totalmente desconectado da realidade em que ele está inserido, como se o cientista pudesse ficar acima da sociedade em que ele vive e enxergar a sociedade lá de cima dizendo a verdade sobre as coisas. Há muito tempo não se concebe a ciência desse modo, não há um cientista que não esteja inserido num contexto, e por mais científica que seja a análise que alguém faça, em qualquer área, nas ciências exatas, nas ciências humanas, não há diferença em relação a isso. Qualquer cientista, por mais uso de referencial teórico, metodologia, coleta de dados que ele tenha, ele sempre vai expor uma análise subjetiva do tema que ele está analisando. A ciência jamais consegue ser objetiva, ela sempre expressa uma subjetividade. É o que a gente concebe como ciência hoje. E o projeto ignora isso. O projeto parte da ideia ultrapassada de ciência, uma ideia do século XIX de ciência, de que é possível explicar a verdade dos objetos de estudo sem parcialidade, né, por parte do cientista. Então essa é uma incomodação que eu tenho enquanto um sujeito que pensa a ciência e que pratica a ciência, sabendo da subjetividade da nossa prática, e o projeto simplesmente ignora isso. E uma terceira incomodação tem a ver com um outro conteúdo do projeto que não aparece no momento em que se faz uma enquete ou no momento em que o público opina a respeito, que tem a ver com questões relacionadas à homofobia desse projeto, a uma intolerância em relação à homossexualidade que o sujeito pode ter. O projeto, ele tem uma das cláusulas é essa, né? Um dos itens do projeto é esse, de que a escola, o professor não pode interferir, influenciar, né, na natureza sexual do aluno, na sua real natureza. E aí, então, a gente poderia perguntar, mas qual é a real natureza? Como assim o projeto está partindo do pressuposto de que homossexualidade é algo que o professor induz na sala de aula? E isso está presente no projeto e me parece um tema que vai na contramão de tudo aquilo que a gente, como educador, tenta trabalhar em sala de aula, que é respeitar, é ser tolerante, é respeitar as diferenças culturais, as diferenças de gênero, as diferenças étnicas, as diferenças do ponto de vista político, ideológico, partidário. Então, o projeto que se diz imparcial, isento, na verdade, ele está propondo algo bastante parcial, né, e com um único ponto de vista. A ciência só tem uma verdade, comportamento cultural da sociedade deve ser este, e qualquer profissional da educação que ousar discordar dessas verdades está cometendo um ato ilegal, vai dizer o projeto. Então, o projeto, em resumo, me soa bastante autoritário, prepotente, conservador, tradicional. Ele é o oposto de tudo aquilo que ele tenta se vender com o título, que é a Escola Sem Partidos. É um título que desperta bastante adesão por parte de quem ouve, porque é natural, todos vão concordar que a escola deve ser um local de debate, de vários pontos de vista. E ninguém se opõe a isso, né? A escola é um local de diferentes pontos de vista. Todos que opinaram, né, e a gente viu no primeiro bloco, disseram isso, que é bom que a escola seja um local de diferentes pontos de vista. Mas o projeto, se a gente aplicar linha por linha do que está escrito no projeto, ele não permite diferentes pontos de vista,
porque tem pontos de vista que o projeto considera que não são verdadeiros, né? Que são incorretos. Então, ele é um projeto bastante limitador da diversidade de ideias, né? Gera uma preocupação enorme, e aí eu vou na mesma linha de pensamento do colega, realmente este cerceamento de liberdade, essa imposição que ela vem de uma forma legalizada, né, uma forma positivada, em que impede o livre debate, o confronto de ideias. Eu repito aqui que é fundamental num espaço acadêmico, escolar, essa divergência que vai construindo uma própria identidade. A questão de que nós devemos, questões mesmo religiosas, né, professor Matheus, demais que nos acompanham, o nosso mediador, também são questões polêmicas e que devem ser postas em voga, em pauta, evidentemente. Agora, toda vez que nós vamos pautar, regular isso de uma forma tal como está proposto, me parece que nós ficamos... eu vou aqui fazer uma cópia do Leandro Carnal, que ele vai dizer o seguinte, é o boca de madeira, quer dizer, a gente acaba se limitando totalmente. Será que agora eu falo ou eu não falo? A gente cai num problema muito sério né? Eu posso falar isso ou eu não posso falar isso? E uma outra questão, professor Matheus, e gostaria que vocês demais também pensassem comigo aqui, conosco, quem é que vai vigiar isso? Quem é que vai estar atento e quem é que vai poder julgar se o professor está realmente cumprindo efetivamente estas regras propostas? Essa é a minha grande pergunta. A nossa LDB, ela deixa muito, a Lei de Diretrizes e Base, né? Ela deixa muito claro que nós temos os conselhos, ela deixa muito claro que nós temos conselhos, inclusive, escolhidos democraticamente pelas escolas. Tá? Seja na escola pública ou na privada, hoje, o ambiente escolar, ele propicia, tá? Eu repito, seja na escola pública ou privada, ele propicia um espaço para o encontro do corpo educativo, do corpo pedagógico, para se avaliar e inclusive, conteúdos programáticos, muitas vezes, e até para poder contrastar ou até para questionar. Então, me parece que por aí, professor Matheus, nós estamos deslegitimando um poder, entre aspas, eu coloco aqui poder, que a escola possui. Nós estamos dizendo que a escola está deixando de cumprir com um papel importantíssimo, que é de promover a educação. E talvez aqui vai soar até estranho o que eu vou falar, e eu não quero parecer arrogante, mas muitas vezes, muitos dos defensores, dos arautos do projeto Escola Sem Partido, eles não estão na sala de aula, eles não conhecem efetivamente a dinâmica da sala de aula. Por favor, eu não quero que me interpretem mal aqui, que só nós conhecemos e só nós entendemos de educação, mas ele parte deste pressuposto. Pessoas alheias à educação, mas com interferências dentro do plano escolar, do plano estudantil, do plano do conhecimento. Essa é a impressão. Senhores, veja como o tema é bom, e praticamente chegamos no final do nosso tempo do segundo bloco, mas eu quero colocar aqui que um dos líderes do movimento é Najib, Miguel Najib, que é o coordenador do Escola Sem Partido. Ele diz que o objetivo dos cartazes é de informar os estudantes sobre o direito que eles têm de não serem doutrinados. Bem, sobre isso eu quero ver a opinião de vocês logo em seguida, porque agora nós vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando sobre o tema Escola Sem Partido. Contamos com a presença do professor Gustavo Arozzi, professor de filosofia na Unisc, possui graduação e mestrado em filosofia pela PUC, Rio Grande do Sul. Também contamos com a presença do professor Matheus Dalmas, possui graduação, mestrado e doutorado em história pela PUC, Rio Grande do Sul.
e professor de História e Relações Internacionais aqui na Univates. Vocês se conheciam lá da PUC? Eu vi que ambos fizeram um doutorado, outro mestrado, enfim. Somos filhos da PUC, a gente pode brincar, né? Somos filhos da PUC, mas... Se conheciam lá? Não, nos conhecemos... Em Lajeado mesmo. Tá. Em Lajeado. Existem muitos argumentos a favor, contra o projeto. Mas me parece que a adoção do nome Escola Sem Partido, ela além de induzir a população em erro, porque nós não podemos imaginar, isso é uma constatação, não é uma opinião, nós não temos escola, como eu disse no início do programa, de um partido. Tu pode ter professores com uma posição ideológica, mesmo filiado a um partido. Isso sim, tu não pode impedir. Isso faz parte da liberdade dos cidadãos num regime democrático, escolher o seu partido, ter uma posição ideológica e defender, obviamente, que você não pode ficar também fazendo uma apologia política lá, ensinando no colégio, em vez de ensinar o conteúdo, fazer lá uma propaganda partidária. Isso até hoje sempre foi proibido, não precisa regra que defina isso. E muito menos colocar lá na fachada de uma escola, mesmo que particular, aqui nós somos adeptos do partido tal. Não, não existe, a gente sabe que não, até porque não tem como fazer, inclusive o conteúdo é docente, né? Os professores, discentes são os alunos, você fazer uma escolha de professores de um partido só, também, vamos ser francos, né? Então, eu tenho a impressão, eu não ia, mas agora eu quero colocar um pouquinho a minha opinião. Eu estou na frente de um professor de História ou de Filosofia, e rapidamente eu vou colocar isso, acho que aqui é um espaço adequado e o tema é adequado. Se vocês olharem a história da América Latina, houve um momento que nós tínhamos governos caudilhos, Perón, Getúlio, e aí vai, ok? Esses governos de caudilhos, nacionalistas, eles não interessavam a determinados interesses de fora e foram substituídos no início da década de 60, por aí, por ditaduras militares. Num primeiro momento, aliadas com determinados interesses. Eu não vou aprofundar muito, vocês estão entendendo, acho que os ouvintes também. Essas ditaduras militares da América Latina, como um todo, houve um tempo que, por reações populares internas, enfim, também não serviram mais aos grandes interesses. E houve uma ampla redemocratização na América Latina. E essa redemocratização na América Latina, em eleições periódicas, paulatinamente levaram ao poder governos de esquerda. A gente viu na Argentina, mesmo que não puro, mas um governo com uma tendência, Uruguai, Brasil, Chile, Paraguai, aí vai, Equador, Colômbia, Venezuela e tal. Então, me parece, senhores, dentro daquele contexto que eu tentei dizer no início, de que a história se repete, porém como uma mola de carro, né? Ela se repete, estamos entrando num momento da história, onde que ela se repete, em que todos os governos de esquerda da América Latina estão, de alguma forma, saindo do poder. Aconteceu na Argentina, né? Aconteceu no Paraguai, de uma forma não democrática, está acontecendo na Venezuela, aconteceu agora no Brasil, aconteceu na Argentina. Então, me parece que nós estamos entrando agora num período de retrocesso político no sentido de políticas de esquerda, políticos sociais, e uma volta, como foram a implantação das ditaduras, de governos, digamos, mais conservadores. E me parece que este movimento aqui, ele está exatamente neste contexto, de um momento histórico, de um momento que nós vamos viver não sei por quanto tempo, por isso que eu disse que a história ela se repete, porém em novas condições de conhecimento. Hoje não há censura. Até seria difícil impor uma censura como foi no regime militar. Por quê? Você tem ali, você pega um celular, você entra na internet, você tem o WhatsApp, a informação para qualquer opinião favorável a ti ou contra ti, ou que tu concorda, que tu não concorda, ela vai com muito mais velocidade. Vocês imaginam lá atrás, você divulgar uma ideia como era difícil,
Imagina com a imprensa lá na Idade Média, que se conseguiu levar um pouco de informação mais para as pessoas. Imagina hoje. Então, me parece que é isso. Nós estamos num momento em que a história se repete, há um retorno. Vocês acho que entenderam de que o regime de esquerda não interessa mais na América Latina e que nós estamos voltando, então, para um, digamos, de direita. Por que se combate ideologias? Se combate ideologias dizendo que elas não existem. E o fato de eu dizer que ideologia não existe, eu estou tendo uma posição ideológica. Porque não existe nenhum cidadão que pensa que não tem uma ideia. E a ideia, ela, de alguma forma, te produz um ponto de vista, uma ideologia. Eu posso concordar com vocês em algumas coisas e outras não. O fato de desejar uma escola sem partido, me parece, eu quero ver a opinião dos senhores, aí agora parece que além de estar inserida nesse contexto, no fundo ela quer afastar da escola a discussão dos temas de ideologia de esquerda. Sem dúvida. Eu concordo com essa observação e eu diria duas coisas rapidamente, né? Em primeiro lugar, a respeito da conjuntura em que esse projeto que a gente debate hoje está em pauta, né? O contexto, a conjuntura latino-americana é justamente essa, de um refluxo dos projetos de centro-esquerda que ao longo Centro-esquerda, obrigado, melhor. Ao longo dessas duas primeiras décadas, né, a gente está em 2016, mas então ao longo esses praticamente últimos 15 anos, no início do século XXI, a América Latina conviveu com várias coalizões de um campo político partidário de centro-esquerda assumindo governos, né, em vários países da América Latina. As esquerdas são diferentes, né? Se a gente tivesse que caracterizar os projetos de esquerda que estiveram no poder nos últimos 15 anos na América Latina, existem projetos diferentes, eles não são necessariamente iguais, não são os mesmos projetos. Eu diria que o projeto de centro-esquerda venezuelano e boliviano, por exemplo, ele é muito mais radical no sentido de combater os Estados Unidos, ele é anti-imperialista, ele é extremamente estatizante na economia. São projetos de esquerda que passam por cima da Constituição em nome de uma perpetuação partidária, até personalista no poder. Então é um projeto de esquerda mais autoritário e menos conciliador com o hemisfério norte, eu diria assim. E existe um outro projeto de esquerda que é representado pelo Uruguai, pelo Brasil, o Uruguai do Mujica, o Brasil do Lula, pelo Chile da Michelle Bachelet, que já são projetos de esquerda que respeitam a Constituição, que não alteram o texto constitucional, que não tem nenhum tipo de combate contra os países desenvolvidos do hemisfério norte. São apenas projetos de esquerda que partem de um pressuposto do estado do bem-estar social, né? De um estado que possa não apenas intervir na economia, colaborando com o desenvolvimento econômico, mas também um estado que garanta o bem-estar social através de políticas públicas que atendam demandas da sociedade, né? Esse seria um projeto de esquerda que eu identificaria mais no Uruguai, no Chile, no Brasil. O Brasil, portanto, é muito diferente da Venezuela e da Bolívia. Entretanto, esses projetos todos, ao longo dessa década que a gente vive, entraram num período de desgaste. O desgaste tem muito a ver com os índices econômicos não muito altos, né? Nos últimos anos. Houve um momento em que o PIB estagnou, houve um momento em que o gasto do Estado para garantir o bem-estar social também contribuiu para que o Estado tivesse menos capacidade de investimento. A população com mais amparo social acabou consumindo bastante, isso gerou uma inflação maior. Então, nessa conjuntura de inflação alta, o Estado gastador, tudo isso criou um momento oportuno para que um campo político partidário de centro-direita pudesse dizer que era hora de um Estado que cortasse gastos, que combatesse a inflação, que não se envolvesse diretamente em programas de bem-estar social e um Estado, portanto, que se aproximaria daquilo que a gente chamaria de uma direita liberal, né? Um Estado mais liberal.
Só que não é essa única direita que acabou opinando nessa conjuntura de crise do projeto de esquerda. Existe uma direita conservadora que propõe não apenas uma mudança do enfoque do Estado, e sim propõe até mesmo um fortalecimento do Estado no sentido de um Estado que não tolera o contraditório, o diferente, né? Um Estado que se coloque como aquele que sabe o que a sociedade civil quer. Não é a sociedade civil que diz para o Estado o que ela quer, e sim o Estado que diz para a sociedade civil o que acha que é melhor para ela. É uma concepção bastante autoritária que parte da direita na América Latina tem e no Brasil, inclusive. Então, eu falei tudo isso para a gente chegar no segundo ponto que eu destacaria. O projeto Escola Sem Partido surge nessa conjuntura, em que uma direita liberal consegue espaço na sociedade, já que propõe um ajuste econômico para controlar a inflação, e o momento é esse de controlar a inflação. E existe uma direita conservadora com um projeto autoritário de barrar qualquer tipo de pensamento contraditório a esse de um pensamento de direita, de resolver os problemas econômicos e reconduzir a América Latina para o desenvolvimento. E o projeto tem uma visão extremamente conservadora, não apenas de ciência, como a gente falava no bloco anterior, como também tem uma visão conservadora de ser humano. O projeto parte do pressuposto de que o estudante é um sujeito que vai para a sala de aula sem nada na cabeça, e o professor tem o poder todo de doutrinar o aluno. O projeto ignora que o indivíduo, o aluno, o ser humano, coleta informações das mais diferentes fontes. Não é apenas da escola, existe a família, existem as redes sociais, existem as mídias de massa, existe toda a literatura disponível para o estudante. O estudante forma a sua opinião não apenas a partir do que o professor diz, o estudante forma a sua opinião a partir do mundo que ele vive. O projeto ignora isso, o projeto acha que se um professor, em uma matéria, fizer propaganda partidária, seja lá qual for, o aluno já vai ser doutrinado. Isso é um absurdo. É um equívoco, né? Bem, um enorme equívoco. Senhores, eu fiz aquela minha manifestação um pouco extensa e, obviamente, tentei resumir, mas eu quero deixar claro que não significa, no que eu disse, que sou contra ou a favor de mudanças que ocorreram ou que ocorrem. Não é isso. Não coloquei minha opinião sobre isso. Fiz uma constatação histórica de que estamos ingressando nesse período. Até onde vai, não sei. Ok? Fica claro esse registro. E, obviamente, que nós vamos retornar agora no último bloco para aprofundar ainda mais. Nós temos a questão, por exemplo, da liberdade de expressão, família, escola, essas relações que podem decorrer de um projeto desse, ok? Bem, nós vamos, então, a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu quarto e último bloco, estamos tratando sobre o tema Escola Sem Partido. Contamos com a presença do professor Gustavo Arozzi, professor de Filosofia, graduado e mestrado em Filosofia pela PUC Rio Grande do Sul, bem como do professor Matheus Dalmas, possui graduação, mestrado e doutorado em História pela PUC e é professor de História e Relações Internacionais aqui no Univates. Senhores, eu vou colocar aqui a opinião, vou ter que ler, do site que eu falei antes, do www.rbc.com.br, peguei alguma coisa também no G1, ok? E vou colocar a posição do defensor do Escola Sem Partido, que é o Najib, esse que eu citei antes, vamos ver aqui o nome completo dele, Miguel Najib. Ele diz o seguinte: os estudantes são prejudicados por serem obrigados a permanecer em sala de aula, enquanto, por outro lado, professores se beneficiam dessa condição. A partir do momento em que o professor se aproveita dessa circunstância, não para falar de forma parcial e equilibrada, mas para promover as suas próprias preferências, ele está violando a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Quer dizer, esse é o argumento forte, doutrinar os alunos. A gente já viu aqui um contexto
A gente viu ali a questão da América Latina, que a gente viu, o professor Matheus também. Mas o que dá para se dizer dessa posição aqui dos defensores? O maior paradoxo que existe dos que propõem o projeto Escola Sem Partido, num Estado laico, como é o nosso, com uma Constituição que nos ampara neste quesito, é que justamente, e aqui com todo respeito, evidentemente, democrático, mas a gente precisa citar que o senador Magno Malta representa no Senado, na Câmara Alta, a chamada bancada evangélica. Ou seja, ele representa, ele faz parte de um grupo, de uma ideologia, de um grupo religioso que tem, obviamente, que vai defender as suas ideias conservadoras no campo da religião, no campo da política, no campo da ordem social como um todo. Ou seja, eu chamo a atenção para este fato que ele é de importantíssima relevância. Ao mesmo tempo que é um projeto que pleiteia, que clama por essa imparcialidade, né, professor Matheus? Ou seja, que vai querer realmente, que gostaria, que almeja uma independência total, ele parte de um grupo identificado com uma realidade. Isso eu falo pelo senador Magno Malta. Voltando ainda à questão das liberdades, e foi muito bem frisado pelo professor Matheus no bloco anterior. Hoje, a construção do conhecimento, o professor não é o dono da primeira e da última palavra em sala de aula. E com isso aqui, muito cuidado. Nós que estamos em sala de aula, em vários níveis, né, Matheus? A gente sabe que o aluno, com respeito, ou muitas vezes, se não, mas aí a gente tem que adequar, mas ele vem com a sua opinião, ele vai contrapor o que o professor de filosofia ou de sociologia, ou eu de ensino religioso, numa escola confessional, mas que nos dá, inclusive, o direito de trocar uma ideia com o aluno, que vai se dizer, e eu trabalho numa escola confessional, vai se dizer ateu. Eu não tenho problema nenhum em dialogar, em conversar. Vejam que eu estou até agora trazendo outros exemplos de como que a gente não pode se firmar agora, se prender numa onda, numa corrente, aí falo uma onda mesmo, até faço menção ao filme, né? A onda, em que a gente agora, olha, todos deverão caminhar por esse caminho e não promover o verdadeiro debate, o verdadeiro confronto de ideias, com todo respeito, que é o que produz conhecimento. E aí eu faço uma pergunta que eu preciso de resposta. Como que eu vou ensinar a pensar na condição de professor de filosofia? Como que eu vou contextualizar, como que eu vou contrastar ideias, posições, sem trazer o contraditório, sem trazer ideias divergentes, sem problematizar, sem trazer, sem proporcionar esse embate sadio, maduro e que constrói a democracia. Então, eu fico muito preocupado enquanto educador, enquanto professor em formação contínua que nós estamos, com estes, perdoem minha expressão, esses pitacos que surgem da sociedade civil, vamos assim usar essa expressão, para dentro da educação. Eu aceito, e as escolas aceitam, e as universidades têm os seus fóruns, têm os seus grêmios estudantis, têm os seus DCEs, em que a democracia, ela prevalece, a democracia, ela existe. Portanto, a minha opinião, e ela pode ser contrastada, mas é um projeto retrógrado, é um projeto conservador, retrógrado e autoritário. Em muitas circunstâncias, nós estamos regredindo e muito. E aí eu quero chamar a atenção agora para um outro grande detalhe. Ao mesmo tempo, e aí está o paradoxo, ao mesmo tempo que toda a informação está aqui, nas mídias, nas redes sociais, enfim, que constroem, nós queremos então dizer, olha, a verdade está nesta cartilha. Será que nós vamos chegar ao ponto agora de termos uma cartilha que nós devemos seguir? E eu faço mais uma pergunta aqui, e eu tenho certeza, porque eu indago muito meus alunos, tá, sobre esse assunto,
Em hipótese, em momento algum, na minha prática docente até hoje, eu posso ser acusado de doutrinador. Em hipótese alguma. E isso eu faço com todo respeito, esse desafio, e eu tenho certeza que nenhum aluno vai dizer que certa feita o professor de filosofia, seja em Lajeado, seja em Santa Cruz, seja onde que eu trabalhei, foi o responsável pela construção da opinião dele. Já lidei muito com o divergente, e lido com o divergente, mas a gente consegue, e aí que está a verdadeira democracia, aí que está a verdadeira função da escola, a função da educação, mostrar caminhos, apontar. Repito, na minha opinião, e respeitando, e por vezes isso não é recíproco, é um projeto que é retrógrado, que é cerceador, que é limitador, e inclusive vai contra, eu preciso citar aqui o nosso grande texto do Canto, que é o esclarecimento. Ouse saber, busque conhecer mais. Vamos derrubar, né? Vamos derrubar com aquelas amarras propriamente ditas aí e que impedem e que vão dificultar e que vão inclusive prejudicar a democracia, no meu modesto interpretar. É um projeto perigoso porque ele abre um precedente, ele é um pontapé inicial para vigiar a opinião livre que a sociedade civil pode ter. Hoje ele é um projeto que se debruça na educação e ele veta vários temas e pontos de vista que poderiam ser utilizados e colocados em prática no mundo da educação. Mas se a gente levar a sério cada item desse projeto, se a gente estender para a sociedade inteira a ideia de que o indivíduo é um sujeito tão facilmente doutrinado e que qualquer formador de opinião é capaz de doutrinar o indivíduo, então vai se elaborar uma cartilha para as mídias. As mídias de massa também terão que ser imparciais, porque senão vai doutrinar o telespectador, o ouvinte de rádio e o leitor de jornal. E as mídias interativas também. Vai ter que ter uma regra, porque se todo mundo postar e compartilhar o que bem entende, existe muita opinião subjetiva ali, o usuário da internet, então, vai ser doutrinado. Esse projeto, repito, ele é conservador na sua origem, na sua essência, e ele é muito ultrapassado na concepção de ciência e na concepção de ser humano. Ele não tem fundamento científico para ir adiante. Nem a ciência e nem o indivíduo descrito no projeto são hoje em dia apreciados, cultuados. Não é esse tipo de ciência e ser humano que hoje em dia a gente considera que está por aí no mundo acadêmico e no mundo escolar. Então ele é um projeto perigoso sim para a democracia, porque hoje ele está se debruçando na educação e ele pode abrir um precedente para censurar a imprensa, para censurar formadores de opinião, para censurar outros setores. Então, realmente é um momento delicado, né, em que a gente vive na nossa democracia, já que tudo bem que um projeto de desenvolvimento de um campo político partidário de centro-esquerda tenha chegado num ciclo de desgaste, tenha encerrado um ciclo, não só no Brasil, isso ocorre na América Latina. Ok, isso faz parte do jogo democrático. Um novo ciclo se inicia, ele tem uma proposta de centro-direita. Ok, isso faz parte do jogo democrático. Agora, não significa que por causa dessa conjuntura seja necessário modificar a legislação, fazer com que a legislação censure pontos de vista que não concordem com a escalada de pensamento que a gente está vendo nesse momento. Bem, senhores, estamos chegando ao final do programa. E só para recordar, lá no início a gente ouviu o povo nas ruas, algumas opiniões. E aquilo que foi dito, que muitas vezes a gente opina sem saber de fato de que se trata um projeto, isso que ficou claro hoje no programa, mas de qualquer forma, dá para se extrair daquelas opiniões que a gente ouviu, o povo fala nas ruas, de que foi unânime o desejo de que todas as opiniões sejam ensinadas na escola. Eu, como pai, eu jamais iria aceitar uma escola que sonegasse dos meus filhos a oportunidade de conhecer as várias matizes de pensamento que existiram, que continuam a evoluir, os pensamentos ideológicos, políticos. Por quê? Eu quero formar cidadãos críticos.
Até porque nós passamos. Eu sou de uma geração que seguramente não é eterna. E as gerações que vão nos substituir não pode ser furtada de conhecer o que os nossos antepassados construíram no campo ideológico. É isso que eu gostaria de concluir e dizendo para vocês que agradeço a presença. Como disse, fico muito feliz de ter aqui dois professores das áreas de conhecimento que eu mais aprecio e admiro, História e Filosofia. Muito obrigado por estarem aqui. Hoje nós tratamos sobre o tema Escola Sem Partido, contamos com a presença do professor Gustavo Arose, professor de Filosofia na Unisc, possui graduação e mestrado em Filosofia pela PUC, contamos também com a presença do professor Matheus Dalmas, com graduação e mestrado, doutorado em História pela PUC, professor de História e Relações Internacionais aqui na Univates. Eu só quero dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates na hora que você quiser, bem como assistir ao vivo este programa no site univates.br/TV. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento, tenham uma boa noite e até o próximo programa.